Vamos lá então. Meios de executar a correlação. Primeira coisa, né, é fundamental, principalmente para aqueles que não lidam tanto com a internet, que se tenha uma concordância bíblica ou uma chave bíblica. Antigamente isso era muito usado. Hoje o pessoal com o recurso da internet não usa tanto. Então é ou uma concordância ou uma chave bíblica, ou bíblias que têm, né? Muitas bíblias têm essa chave bíblica, essa concordância bíblica. Ou a Bíblia Thompson, por exemplo, que com temas em cadeias, é sensacional para esse trabalho de você escolher um tema, um assunto e caminhar através da Bíblia, sabendo por onde esse assunto trata. Bíblia de aplicação pessoal também, ela é muito boa nesse sentido. Então, ferramentas existem muitas, para quem usa bem a internet ou para quem não usa a internet. Mas é importante tê-las. E existem muitas formas de executar as comparações. Nós vamos destacar algumas aqui. Comparação por referências bíblicas. A comparação por referências bíblicas vai lançar mão de referências de palavras, referências de textos paralelos, referências de correspondentes, referências de ideias, referência de contrastes. Temos também o passo de a comparação a correlação e comparação por verificação de versões bíblicas. Um terceiro passo de comparação, de correlação, é a partir de um esboço minucioso do texto em apreço, do texto está sendo estudado. E um outro passo, que é muito explorado na nossa apostila, é a comparação através de quadros ou gráficos. Quem manuseou já um pouco a apostila deve ter visto muitos quadros e gráficos ali explicativos de texto bíblico. Esse é um recurso muito usado. Eu confesso, eu não tenho o hábito de fazê-lo porque minha habilidade com o negócio de quadrinho e gráfico não é lá tão grande. Mas é uma ferramenta boa, assim, né, que te dá uma foto do texto que você está estudando muito legal. Desdobrando um pouco, quando falamos de tratar, de comparar por referências bíblicas, essa comparação é estabelecida através de palavras, versículos, ideias, acontecimentos, do texto em análise com outras porções das Escrituras. Normalmente esse processo nos auxilia sobremaneira o esclarecimento de textos de outras passagens. Às vezes, na busca para a solução de um texto, você acaba descobrindo soluções de outras, né? É muito bacana esse processo. Dentro do processo por referência bíblica, nós temos a referência de palavras, muito utilizado principalmente no desenvolvimento no método biográfico. Aqui na nossa apostila, ele vai mostrar, por exemplo, aqui, ó, digamos que você esteja lendo a epístola de Paulo a Tito e encontre a frase: estas coisas são excelentes e proveitosas. A partir daí, você pode descobrir coisas excelentes no decorrer, ao longo das Escrituras. Então você pegou ali excelentes e proveitosas, você pegou a palavra excelente. Ao longo das Escrituras você foi pesquisando o significado, as aplicações, o que é a excelente ao longo das Escrituras, o que a Escritura chama de excelente. Então, esse é o exercício de referência por palavra. O referências paralela, ele compara versículos ou ideias semelhantes, porém muitas vezes se valendo de palavras e em contexto diferente. A gente vê muito isso, é muito parecido a referência paralela e as referências correspondentes, onde a gente vai comparar textos que têm palavras iguais, ideias semelhantes, mas foram desenvolvidos em outros livros, outros contextos, por autores diferentes. Né? Dentro do paralelo, a gente vai estar de olho se valendo mais das palavras. Dentro do correspondente, a gente vai estar olhando os relatos iguais ou parecidos que parecem outros textos. Por exemplo, nos evangelhos sinóticos, nós temos eventos que acontecem em Marcos, aparece um pouco diferente em Mateus, um pouco diferente em Lucas. A gente usa eles e eles vão complementar uma ideia única, vão dar unidade de pensamento. Apesar de você estar pegando passagens de autor diferente, às vezes escrito em contexto diferente, porque a autoria não se dá na mesma época e com propósito diferente. Nós vamos